Pessoal, olha só. Às vezes, nós olhamos para nós mesmos e achamos que não somos capazes de transformar algo. Às vezes você olha para você e fala, nossa, eu sou pequeno demais, eu não dou conta, eu não consigo transformar algo ao meu redor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que um dos propósitos de Deus para a minha e para a sua vida é transformar a realidade ao qual nós estamos inseridos? Sabia? Se não, nós estamos aqui para te ajudar e esse vídeo é para isso. Nós vamos te ajudar a entender como que Deus te chamou para transformar a realidade onde você está e para transformar a sua vida também. Vem comigo porque eu tenho certeza que vai te ajudar esse vídeo, tá bom? Pessoal, e para isso, o pastor Davi Moraes está aqui para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Pastor, vamos lá, quer dizer que então Deus nos chamou para transformar também, a gente tem essa possibilidade, esse é um propósito de Deus para nós? Com certeza, né? A gente foi chamado e transformado por Ele para transformar quem está à nossa volta, os nossos relacionamentos e transformar as vidas das pessoas que nós podemos impactar. Às vezes, a gente tem uma mania de grandeza, né? Queremos impactar muitas pessoas e achamos que só quem é influencer, quem tem muitos seguidores, é que consegue influenciar alguém. Mas a gente precisa entender que a nossa influência não precisa ser grande. Deus não nos chamou para ser grandes influenciadores, mas para sermos influenciadores, que transformam as pessoas à nossa volta. Então nós precisamos entender isso. E qual é a base bíblica para isso? Porque tudo tem que ter base bíblica. Mateus capítulo de número 5, verso de número 13 ao 16 vai dizer: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estavam na sua casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto bíblico está num dos principais sermões que o Senhor Jesus Cristo ministrou enquanto esteve aqui na terra. Ele está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E esse sermão não é para quem ainda não serve a Cristo. Na realidade, esse sermão é para quem é cidadão do reino. E eu gosto de ter esse entendimento, de trazer essa clareza, porque às vezes a gente não tem esse entendimento. Mas o capítulo 5, verso de número 1, vai dizer o seguinte, que Jesus sentou no monte e os discípulos se aproximaram de Jesus. Os primeiros a se aproximar foram os discípulos. Depois é que a multidão foi chegando para próximo do Senhor Jesus Cristo. O foco era eles, né? Então o foco era os discípulos. Então eu costumo falar que esse sermão é para quem é discípulo, para quem decide caminhar com Jesus, para quem decide viver o propósito de servir a Cristo com intencionalidade. E aí o Senhor Jesus vai dizer justamente sobre isso. Nós fomos transformados, nos tornamos cidadãos do reino. Temos as características de cidadão do reino citado no início do capítulo de número 5. Somos pacificadores, humildes e por aí vai. Essa característica que está dentro de nós, ou que deve estar dentro de nós, ela vai ser evidenciada quando nós transformarmos a sociedade. Quando nós vivermos para transformar essa sociedade. E aí isso nós precisamos entender. Que nós não estamos aqui por um acaso. Deus nos criou para que nós pudéssemos estar aqui influenciando, transformando as pessoas, transformando a sociedade, o nosso relacionamento. E aí Jesus usa, como claro, Jesus ele era especialista em usar símbolos, objetos, histórias para trazer ensinamentos do reino para nós. E aí ele usa dois símbolos. O primeiro símbolo é o sal. O sal nessa época servia para quê? Para conservar. Não só para salgar, para dar o tempero. A gente pode usar a aplicação dessas duas maneiras. Como é que nós transformamos? Primeiro, como cristãos, conservando os valores do reino de Deus.
Nós somos as pessoas que precisam conservar os valores do reino de Deus. E eu falo isso não apenas na vida pública, mas na vida privada, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. Precisamos conservar os nossos valores, os valores do reino de Deus. Em segundo lugar, nós também somos o tempero do reino de Deus para esse mundo. Em que sentido? O mundo seria totalmente sem graça se nós, como cristãos, não manifestássemos o caráter de Cristo. É como uma comida insossa. Uhum. Como é que viveria o mundo sem ter pessoas que não pensam em si mesmo, que vivem com propósito, que têm intencionalidade? Como? É. Em segundo lugar, a Bíblia vai nos dizer que nós somos a luz do mundo. E aí eu quero que nós entendamos isso. Ser luz é iluminar, é dissipar as trevas. Ser luz está intimamente ligado ao entendimento. Qual? Nós somos criados para fazer a diferença e transformar. Você que está nos assistindo, você está nesse mundo, está no seu emprego, Deus te colocou na sua família, Deus te colocou na sua igreja para você transformar. O problema é que nós somos pessoas que queremos que os outros transformem o que nós queremos que seja transformado. E passa uma responsabilidade, né? A gente é aquele tipo de pessoa, eu acho que a gente precisa mudar isso. Ou eu acho que deveria se mudar isso dentro da empresa, deveria mudar isso dentro da nossa família, deveria mudar isso dentro da igreja. Mas a gente não é agente de transformação. Nós nos tornamos em pessoas altamente críticas, mas pessoas altamente também ineficazes em transformar. Em assumir a responsabilidade e falar assim, não, se eu estou enxergando isso é porque o Senhor quer me usar para essa transformação. Exatamente. Top. Se eu estou enxergando essa necessidade dentro da igreja, por exemplo, vou citar um exemplo, falta uma determinada atividade, por exemplo, vamos citar, falta uma determinada atividade para as crianças dentro da igreja. Se você está enxergando isso, eu tenho esse entendimento. É porque Deus quer te usar para transformar isso dentro da igreja. Uhum. Para que você inicie esse projeto, comece esse projeto. Então nós precisamos entender que nós fomos transformados, nos tornamos cidadãos do reino para transformar, não só dentro da igreja. Às vezes Deus quer nos usar e nos capacitar para transformar a nossa empresa, para trazer ideias que transformem o ambiente da nossa empresa. O problema é que tem crente que carrega mais o ambiente do que alivia, né? Vai trazer escuridão em vez de luz, é? Traz a escuridão ao invés de luz. E nós precisamos entender isso. E aí, Jesus faz uma outra aplicação sobre a luz. Você não acende uma luz, por exemplo, essa luz aqui, debaixo da mesa. Não faz sentido. Qual era a utilidade que ela teria? O lugar certo é um lugar visível, onde todos estivessem vendo, onde ela pudesse iluminar, decorar o ambiente, como está sendo utilizado aqui. Uhum. Né? Então, ele fala, não se deve colocar nem debaixo da vasilha. Não, deve se colocar aonde? Deve se colocar no candeeiro. E o que é o candeeiro? O candeeiro é o local adequado para iluminar. Fazendo uma aplicação, é você lá na aeronáutica, o local onde ele te colocou, o candelabro onde ele te colocou, para você transformar ali alguém, quem quer que seja, seu colega de trabalho, o seu superior, quem quer que seja. É eu, na minha profissão, por exemplo, como advogado, chegar um casal na minha frente querendo se divorciar e eu tentar conciliar, tentar resolver, tentar mudar, apresentar uma nova opção para eles, ao invés de se divorciar, de permanecer, de continuar casado. Então Deus nos colocou nessa posição de quê? De transformadores, de pessoas que estão aqui para transformar. No local onde ele nos colocou, ele não te colocou na aeronáutica à toa. Ele não me colocou como advogado à toa. A gente precisa parar de entender, tô aqui para quê? Por quê? Tem um propósito. A gente precisa descobrir o propósito. Ou ser intencional em viver esse propósito. Né? Ser intencional em transformar. E eu vou lhe dizer uma coisa. Não queira transformar multidões. Queira transformar um. Esses dias eu ouvi uma questão que eu achei interessante.
Jesus caminhou com 12 discípulos, mas só 2 deram certo. Aí eu falei, meu Deus, mas como assim? Mas tem fundamento. Por quê? Pensa comigo. Tiago, que era um dos próximos de Jesus, morreu cedo. Foi o primeiro a morrer. Uhum. Os 2 que eram mais íntimos do Senhor e que você vê ao longo da história da igreja primitiva sendo efetivos é Pedro e João. Os demais você não ouve tanto assim, né? Então o que eu tô querendo dizer? Às vezes a gente quer influenciar uma multidão, mas se a gente influenciar 2, ó só, influenciou Tiago, Pedro e João. Uhum. Tiago faleceu cedo, João foi o discípulo mais longevo e Pedro foi o discípulo que mais propulsionou o evangelho. Não é? Uhum. Então o que acontece? Esses 3 transformaram o mundo e fizeram com que o cristianismo se propagasse naquela época. Então a gente não precisa transformar muitas pessoas. Se eu conseguir transformar a sua vida, já estou cumprindo o propósito. Uhum. E aí é uma cadeia. Eu transformo a sua vida, você transforma a vida de alguém, que transforma a vida de alguém, que transforma a vida de alguém. Nunca é sobre multidões, nunca é sobre quantidades. Não, é sobre uma transformação que pode acontecer, às vezes, de uma pessoa. Interessante. Pastor. Se Jesus passou em Samaria para transformar uma pessoa, olha só, presta atenção. Jesus passou em Samaria para transformar uma mulher, mas essa mulher alcançou uma cidade. Em Gadara. Jesus foi lá em Gadara, transformar o que? O Gadareno. E quem foi que pregou em Decápolis? Nas 10 cidades do outro lado? É sobre isso. E cada um pode transformar, né? Interessante. Ela pôde transformar Samaria, o Gadareno transformou as cidades que cercavam, e cada um tem o seu chamado para transformar. Deus nos chamou para transformar, né? Então, pastor, obrigado por compartilhar mais uma vez um pouco da sua experiência e trazer essa palavra no nosso coração, que Deus possa continuar te abençoando, tá bom? Amém, amém. Pessoal, você que tá aí, compartilha esse vídeo, tá bom? Mande para outras pessoas, talvez elas também precisam de entender que precisam ser transformadas, que podem transformar, tá bom? Deixa aqui sua curtida, comente, Deus abençoe sua vida e não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus.